Ó, pessoal, eu imigrei para os Estados Unidos há alguns anos atrás para estudar. Me formei em Finanças e Matemática pela Universidade da Flórida Central, o UCF. Trabalhei num banco de investimento chamado Principal durante um ano, né, e durante esse tempo eu comecei a fazer alguns investimentos, alguns trades, e esses investimentos e trades começaram a render mais do que o meu salário no banco. Então eu decidi sair do banco e me dedicar exclusivamente aos investimentos. Além disso, também comecei um mestrado na mesma universidade em economia. Então, hoje dedico meu tempo a investimento e o mestrado. Então, para mostrar para vocês aqui o retorno que eu tenho obtido durante esse período, né, esse aqui é o de janeiro, de 1 de janeiro desse ano até agora, estamos batendo o mercado extensivamente. E aqui é o máximo da minha conta, né, que como eu disse a vocês, começou em 1 de março e até o dia de ontem, no caso. Então temos aqui o meu retorno e o retorno do mercado. Então mais de 100% aí de vantagem, esperamos continuar com essa performance. Agora vamos pular para o que é que eu estou pensando a respeito do mercado atualmente, né. A gente tem que entender uma coisa, que em poucas vezes na história dos Estados Unidos, do mercado norte-americano, o Federal Reserve, né, que é o Banco Central americano, cortou a taxa de juros sem crise, né. A gente tem uma taxa de desemprego que hoje está em 4,1, que é historicamente muito baixa, né. Temos, um mercado de ações que está subindo, né, estamos num bull market aí há mais de 2 anos. E eu queria chamar a atenção para vocês aqui, né, esse gráfico, taxa de juros conforme estabelecida pelo Banco Central aqui. Tiveram alguns períodos que, como eu disse, eles não baixaram a taxa de juros em crise, né. Uma delas foi em 1995. Teve essa subida da taxa e eles começaram a baixar gradativamente. E, se vocês lembram, esse foi o momento do boom, né, da internet. Todo o mercado estava muito excitado com o que estava acontecendo e com os prospectos possíveis aí da internet, o que é muito parecido com o que está acontecendo hoje. Então esse cenário que aconteceu em 1995 tem várias semelhanças com o que está acontecendo hoje. Fed está cortando taxa de juros sem a gente estar em recessão, né, como eu disse, taxa de desemprego em 4,1, atividade econômica em ascendência, e o mercado está eufórico com o potencial da inteligência artificial. Então a gente tem um cenário muito positivo no meu ponto de vista. Então eu vou puxar aqui o gráfico do SP500 para a gente comparar, né, para a gente ver os paralelos entre um período e outro, né. Como vocês podem ver aqui, né, eles começaram a cortar a taxa de juros e olha o que aconteceu, né, o mercado subindo, subindo, subindo. Então, aqui novamente, cortando a taxa de juros, favorável para o mercado. Eu acredito que pelo menos 6 meses é muito difícil você prever, né, mas eu acredito que pelo menos nos próximos 6 meses a gente vai ver a continuação desse rally, né. E agora vamos puxar aqui o gráfico do SP500, né, como vocês podem ver isso aqui, é um gráfico diário, né, do mercado norte-americano, e ele vem subindo e respeitando esses canais aqui de subida em branco, né, são linhas que eu mesmo pus aqui, e então não são tão precisas, mas a gente não precisa, a gente só precisa enxergar o que está acontecendo. Então, vamos estar observando o gráfico, né, se essas médias móveis começarem a ser violadas, bem como esse canal aqui de baixo começar a ser violado, a gente vai rever nosso posicionamento e pensar em mudar a nossa opinião a respeito do sentido que o mercado vai seguir. Outro indicador econômico que a gente vai estar de olho é o PMI, que basicamente, ele mede a atividade econômica, né? Então, vamos puxar aqui as taxas de juros, né? Quando o Fed corta a taxa, fomenta a atividade econômica. E aí vamos puxar aqui o óleo, né, o petróleo, na verdade, para ser o substituto da inflação, né? Porque quando o preço do petróleo sobe, todo o custo de energia sobe e o preço de tudo sobe. Então está muito correlacionado com a inflação, né? Então vou usar aqui o petróleo como indicador de inflação, né? Quando a economia é fomentada com o corte de juros, a economia cresce, o mercado de ações cresce, mas também cresce
a inflação. Isso aí força a mão do Fed a ter que subir a taxa de juros, que, por sua vez, é ruim para o mercado. Então, é tudo cíclico, e se você prestar atenção aqui a essas linhas, a diferença de 1 mês e meio, mais ou menos, se você puxar aqui essa aqui 3 meses para trás, esse aqui 1 mês e meio para trás, elas meio que se encaixam. Então, elas estão muito coligadas, né? Então, você consegue ter um insight de acordo com os dados que vão saindo, e a gente vai estar acompanhando isso e destrinchando tudo para trazer para você a informação em tempo hábil para você tomar sua própria decisão de investimento, né, conforme lhe convir. Um outro ponto que vale a pena tocar também é que o Banco Central norte-americano saiu ontem, né, decidiu que vai manter a taxa de juros onde está, né, eles não baixaram, e eles têm um duplo sentido, né? Ele falou, ele quer abaixar o desemprego, ter o desemprego mais baixo possível e ter a inflação também mais baixa possível. Então, isso aí é exatamente o que o presidente eleito, Donald Trump, quer. É exatamente. Então, a gente tem um Fed e um presidente que estão alinhados nesse sentido de baixar o desemprego e baixar a inflação. Por exemplo, o Trump estava ameaçando tarifa já no primeiro dia de mandato. Não aconteceu, já porque ele sabe que isso aí é inflacionário. As tarifas seriam inflacionárias. Então, o presidente fala muito, né, na campanha, mas isso aí não se converte em ação, porque ele sabe que vai machucar a economia. As tarifas provavelmente vão vir, mas com um certo cuidado. Acho que ele está utilizando isso aí mais como uma tática de negociação para poder conseguir vantagem para os Estados Unidos, né, nas negociações. Então, as estrelas aqui estão alinhadas para pelo menos um início de ano muito bom aí para o mercado norte-americano, e eu estou investido, né? Estou comprado aí em várias ações que eu vou estar cobrindo, né? Até antes da semana que vem, eu vou estar cobrindo a AMD e a Uber, que são duas dos meus 2 primeiros picks para esse ano, né? Então, vou estar trazendo detalhadamente os motivos pelos quais eu acho que essas ações vão trazer retornos bem acima do mercado durante esse ano. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, me siga e fique ligado aí que nesse final de semana vai sair vídeo a respeito dessas empresas.